Bom dia a todos. Vamos falar hoje sobre a literatura medieval, um pouco também sobre o trovadorismo. Uma das principais características da literatura na Idade Média é a importância dada aos temas religiosos. Os textos e livros eram escritos principalmente por monges e integrantes do alto clero, bispos, arcebispos, papa. Como a maioria da população não sabia ler na Idade Média, essa literatura ficava restrita aos integrantes do clero e os membros da nobreza. Então, você observa no que foi falado, né, que eu acabei de ler, falando sobre essa leitura. Tá? Então, os textos e livros eram escritos principalmente pelos monges e integrantes do clero. Tá? E a população ela não sabia ler e escrever na Idade Média. Os caminhos artísticos e literários que originaram as produções portuguesas e, consequentemente, uma vez que os primeiros modelos literários que apareceram no Brasil formaram-se em Portugal entre os séculos XII e século XVI. Então, você observa aqui que eles formaram que primeiro eles apareceram no Brasil, mas foram formados em Portugal dentro desses séculos, entre o século XII e o século XVI. Então, isso foi durante o quê? A Baixa Idade Média e o Renascimento. E também, nesse contexto, a expulsão dos árabes da Península Ibérica e a formação do Estado português foram os cenários políticos que permitiram os primeiros registros da literatura portuguesa. Então, sobre esse aspecto, muito se comenta ter sido a Idade Média um tempo de trevas em virtude das censuras intelectuais. Então, vamos ver por que houve uma essas censuras intelectuais. Primeiro, vamos falar sobre o trovadorismo. Para eu entender o que é o trovadorismo, eu tenho que saber quem eram os trovadores. Então, os trovadores, eles eram, em geral, artistas de origem nobre que escreviam e cantavam as cantigas, que eram as poesias cantadas, com acompanhamento de instrumentos musicais. Então, os trovadores, eles eram aqueles poetas, né, que também de origem nobre, e faziam as suas poesias, que eram um poema, canção. Então, vamos ver aqui o trovadorismo, uma das suas características, vamos ver aqui. Era registrado em galego-português. Os trovadores foram poetas que introduziram uma espécie de poema-canção em louvor ou escárnio a algo, desenrolar entre masculino e feminino no jogo cortês de amor e paixão, capitalizada a maravilha pagã para a afirmação da fé em Cristo e na Virgem. Então, quando falamos de trovadorismo, vamos entender um pouco que a população elas não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, como as canções, os poemas, né, os livros, eles eram escritos pelo clero. O clero, na verdade, a Igreja Católica dominava né, todo esse movimento. Então, os trovadores, por sua vez, né, que os nobres, né, de origem, esses artistas de origem nobres, eles iam para a população e ali eles cantavam os seus poemas, né, declamavam seus poemas em forma de canção. Então vamos ver. Uma das cantigas, vamos falar sobre a cantiga de amor, temos outras cantigas, mas vamos começar pela cantiga de amor. Então a cantiga de amor é definida primordialmente como um jogo entre silêncio e fala. O sujeito poético é masculino, que expõe sua dor de amor. O amor cortês, como é chamado. Então, a gente observa aqui na cantiga do amor, né, o sujeito poético masculino, como nós falamos, o eu lírico. Então, o lírico é masculino. Então, ele sofre pela sua amada, né, aquela mulher que está enclausurada, e ali ele sofre,
né, por não ter a mulher amada. Vamos ver a cantiga do amigo. A cantiga do amigo, diferentemente das cantigas de amor e as de amigo, atém-se ao eu lírico feminino. Então, vamos entender que a cantiga do amor, o eu lírico, é masculino. Agora, né, a cantiga do amigo, o eu lírico é o quê? Ele é feminino. Então, agora é a mulher que sofre pelo amado. Então, os vestígios também uma das características é o vestígio da cultura árabe em virtude da guerra. Por que que essa mulher, né, ela sofre pelo amado? Porque a mulher, né, o seu amado, ele foi para a guerra e ela ali fica, né, na esperança de que seu amado volte. Então existe todo esse enredo, todo esse sofrimento em volta desse eu lírico feminino. Vamos falar agora sobre as cantigas de escárnio e de maldizer. A palavra já fala, né, por si só. Escárnio, escarnecer de algo ou de alguém. Maldizer algo ou alguém. Então, as cantigas de escárnio são os primeiros registros de sátira na literatura portuguesa. Então, quando fala-se, né, de escárnio, esses trovadores, né, da época, alguns deles, eles se embrenharam por esse caminho da sátira, que era falar mal do clero, falar mal da igreja. Então, uma forma de escarnecer mesmo, de maldizer o clero, a igreja, que no caso ali era a Igreja Católica. E um dos pontos, eles também é rejeitado pelo primitivo monarquismo, o riso tornou-se perigosamente subversivo e, consequentemente, um novo objeto de polêmica entre os intelectuais do século XII e do século XIII. Porque, como eles faziam escárnio, né, e maldiziam o clero, a igreja, isso acabou virando o quê? Uma polêmica. Acabou tendo esses intelectuais da época tiveram muitos problemas. Por isso que, quando eu falei lá no início, que foi um tempo de trevas em virtude o quê? Das censuras intelectuais. E, em contrapartida, tem a cantiga de Santa Maria. Enquanto lá nas cantigas de escárnio eles escarneciam de tudo e de todos, agora tem a cantiga de Santa Maria, que, completamente opostas às cantigas de escárnio, o objetivo destas era exaltar e enaltecer a Virgem Maria, né? E já esses trovadores ele enaltecia a Virgem Maria, e as relações do homem com o sagrado e com o sobrenatural tornam-se o quê? Presente, ao passo que nessas cantigas aparecem os milagres da santa. Então, ao passo que nessas cantigas, né, que os trovadores eles traziam esse sagrado, o sobrenatural, e eles vinham contando, né, esses milagres da santa, tudo isso eles traziam o objetivo maior era enaltecer a Virgem Maria, para poder apagar um pouquinho até então o que estava acontecendo das sátiras, né? Estava acontecendo aquele maldizer em relação à igreja e ao clero. E nesse momento, quando eles enaltecem Santa Maria, eles começam também a enaltecer de uma forma ou de outra a igreja. Tá bom? Que vocês tenham um dia maravilhoso. Beijos e até a próxima.